Oi pessoal, estamos de volta! Tá na hora de nós resolvermos esse problema. E eu volto aqui com esse mesmo slide que terminou o vídeo passado para a gente recordar. Olha, pensem bem. Etapa 1 é pensar sobre o que está acontecendo no problema e projetar o seu futuro. A etapa 7 é aprender os métodos de resolução. Virá ainda na próxima aula. Vamos deixar vocês azeitadinhos com um vídeo só sobre isso e resolver alguns dos problemas que nós fizemos propostos ali. Agora, para a gente poder formular, para poder ter problema para resolver, além daqueles que já apareceram no quadro aqui que vocês não fizeram esforço para chegar lá, vamos fazer o esforço do equacionamento. O finzinho dessa aula 9 é exatamente um esforço para equacionar problemas e a gente vai começar do princípio, entendendo que o equacionamento de problemas em regime transiente, assim como os demais, tá, da engenharia química, todos eles vão ter sempre como limitador o princípio da homogeneidade dimensional. Nenhum problema de engenharia química estará bem formulado se não atender ao princípio da homogeneidade dimensional. Então, mas, neste caso aqui do regime transiente, o princípio da homogeneidade dimensional é a nossa ferramenta para a construção das parcelas dos balanços. Então ele tem que estar muito na nossa cabeça e a minha sugestão é que vocês, antes de ir a seguir, se não entenderam o princípio da homogeneidade dimensional, voltem lá no vídeo específico que ensina o princípio da homogeneidade dimensional. Porque o nosso primeiro probleminha ele é tão simples, é aquele reator em batelada, lembram dele? É o primeiro exercício de fixação. Nós temos um reator em que acontece uma reação, e aí como são 3 possibilidades cinéticas de reação, são 3 reatores diferentes. Mas, essencialmente, eu tenho o quê? Um meio reacional com volume V ali dentro, a concentração de reagente no T igual a 0 é conhecida, e aí a cinética acontece. Dependendo da cinética, aquele K vai ter uma dimensão diferente, dependendo do menos RA. Quais são as grandezas que estão envolvidas ali? O tempo, porque é a nossa variável independente natural, o volume de meio reacional, não é o volume nominal do reator, é o volume de meio onde a reação acontece, a concentração do reagente dentro do reator e a taxa de reação. Olha aqui, ó. A dimensão de tempo é tempo. A dimensão de volume é L ao cubo. A dimensão de concentração é massa de A vezes L a menos 3. A dimensão de taxa de reação, lembra, gente, esse menos RA ali, ó, esse menos entre parênteses, não quer dizer que é negativo. Quer dizer que A é reagente. É só para isso que esse menos serve. Aquela grandeza ali não tem sinal, ela vai ser positiva. Ela ganha um sinal negativo porque ela aparece no termo de consumo, já que é reagente. Então, olha só, a dimensão da taxa de reação é massa de A por volume por tempo. Então, olha só, agora está na hora de pensar nos balanços. Quais seriam os termos dos balanços nesse reator em batelada? Se é batelada, não tem entrada. Se é batelada, não tem saída. Como eu tenho uma reação e eu estou fazendo o balanço de A, que é o reagente, não tem geração. Então eu vou ficar com 2 parcelas só no meu balanço, uma em cada membro. A taxa de acúmulo de A no volume de controle é igual a menos a taxa de A consumida no volume de controle. E agora eu tenho que buscar combinar as minhas variáveis dentro ali do meu volume de controle para obter as 2 parcelas. Eu já sei que na taxa de acúmulo eu preciso saber qual é a quantidade de A, porque a dimensão 1 sobre tempo já vai na derivada. E lá na taxa de massa consumida é que eu preciso montar as minhas equações. Então, olhando ali para as minhas 4 variáveis, qual delas me dá informação sobre a massa de A que tem dentro do reator? Não a massa de A que está desaparecendo por causa da reação, que é a taxa de reação, mas a massa de A contida dentro do reator. É a concentração. Mas olha só, concentração tem dimensão de quê? Massa de A por volume. Como é que eu obtenho massa de A? Ah, professor, é só multiplicar pelo volume. E é só multiplicar pelo volume. Então a gente vai ter volume vezes a concentração de A. Como o volume é constante, eu não preciso botar que ele depende do tempo. Derivada no tempo disso. Vai dar a dimensão de massa de A por tempo. Pode fazer o princípio da homogeneidade dimensional ali, pode aplicar a expressão dimensional que vocês vão ver que vai dar massa de A por tempo. Agora, lá no termo de consumo. Consumo acontece por quê? Por causa da reação. Qual é a grandeza que me dá informação sobre a reação? A taxa de reação. Esse menos RA aqui. Então, qual é a dimensão do menos RA? O menos RA tem dimensão de massa de A por volume por tempo. Como é que eu obtenho massa de A por tempo? É só multiplicar pelo volume, professor. É só multiplicar pelo volume. E é o que a gente faz ali, ó. Volume vezes menos RA. Vocês viram que eu não botei sinal? Eu vou botar o sinal na hora que eu montar a equação. Ali eu estou montando a parcela. Então, montando a minha equação, montando o meu problema, porque agora a minha parcela tem a dimensão que eu quero, as 2 parcelas do meu balanço têm dimensão de massa de A por tempo, como é que fica?
Fica assim, ó, volume, que é constante, sai da derivada, vezes a derivada da concentração com o tempo, igual a menos V vezes a taxa de reação. Pronto, montei o meu balanço. Ah, e qual é a condição inicial? A condição inicial é que em T igual a 0 minutos, CA igual a CA zero. E vocês têm aquelas várias possibilidades que foram colocadas lá, no 1,3, no 1,2, no 1,1. Esse conjuntinho, a equação diferencial mais a condição inicial, forma o PVI que descreve o processo na operação do reator em batelada. No exercício 2, a gente tem aquele tanque de aquecimento em batelada também. É tanque de aquecimento em batelada. Olha só como é que ele é bonitinho. Agora tem até o desenho ali da taxa de calor. Ó. Vamos fazer o seguinte, como a gente precisa montar aulas e não tem muitos recursos, para a gente não ficar roubando figurinha da internet que depois pode ter direitos autorais, a gente constrói as nossas. Aquele raiozinho vermelho e apontando para dentro quer dizer que eu estou aquecendo, que eu estou colocando calor para dentro do sistema. Se o raiozinho fosse azul e tivesse com a pontinha para fora, seria resfriamento. Ele vai aparecer até quando a gente montar os problemas 4. Mas ali eu estou aquecendo em batelada. Então eu tenho um fluido de massa específica ρ, de capacidade calorífica Cp, um determinado volume de fluido, de novo, é o volume de fluido que é o meu volume de controle, não é o volume nominal do reator, do tanque. Isso a uma temperatura T, que vai variar com o tempo porque eu estou aquecendo, porque eu estou fornecendo uma taxa de calor Q. Vocês têm dois casos, são duas formas diferentes de aquecer ali. E aí quais são as grandezas que eu tenho envolvidas? Já pensando no exercício 2, né? Não apenas naquele desenho que está ali, mas já pensando no exercício 2, eu tenho o tempo, que é a minha variável independente, o volume de fluido lá dentro, que tem dimensão de volume, L ao cubo, a massa específica, que é massa total por volume, a capacidade calorífica, que é energia por massa por temperatura, a temperatura do fluido dentro do tanque, que tem dimensão de temperatura, a temperatura da parede, a temperatura de referência, porque lembra disso, daquela aula de princípio da homogeneidade dimensional, quando nós fizemos o primeiro balanço, nós vimos que energia não é uma grandeza que se meça em termos absolutos. Ela tem que ser sempre medida em relação ao estado de referência. Então a temperatura de referência tem que aparecer aqui nos nossos balanços, mesmo que depois ela seja cancelada. Mas ela tem que aparecer na formulação, porque ela me diz em relação a qual estado de referência eu estou fazendo nos meus balanços. Então as temperaturas da parede e de referência também têm dimensão de temperatura. As taxas de calor, o Q e o Q0, porque Q0 vai aparecer em algum outro momento, eles têm dimensão de energia por tempo. E o meu UA, que é aquele coeficiente de transferência de calor, vezes a área, vai ter dimensão de energia por tempo por temperatura. Deu para entender? Como é que fica o balanço no tanque em batelada? Bom, é batelada, então de novo não tem entrada, não tem saída. Só que dessa vez é aquecimento. Então, se é aquecimento, energia aparece dentro do sistema por causa daquele sistema de aquecimento. Então vai ter o termo de geração e não vai ter termo de consumo. Se fosse resfriamento, eu não teria termo de geração e teria termo de consumo. Deu para entender? Então aqui de novo o nosso balanço vai ter só duas parcelas. A taxa de energia que acumula no meu tanque é igual à taxa de energia gerada dentro do meu tanque, no meu volume de controle. Bom, eu sei que a derivada no tempo vai carregar para cá a dimensão 1 sobre tempo, para essa taxa de energia acumulada. Então eu só preciso calcular a energia lá dentro. Como é que eu faço isso? Assim, ó. Eu multiplico, eu combino as grandezas, isso vocês viram na aula de princípio da homogeneidade dimensional, eu não vou fazer de novo. Então a gente vai ter V vezes ρ vezes Cp, vezes a variação de temperatura, da temperatura do fluido até a temperatura de referência, vai dar a minha quantidade de energia ali dentro, a minha entalpia ali dentro. E aí como é que eu calculo a taxa de energia gerada? E aí, claro, vocês vão ver que isso aqui tem dimensão de energia por tempo. Como é que eu calculo a taxa de energia gerada? Dessa forma. Eu tenho só o Q. O Q já não tem dimensão, olha para ele aqui, ó. Ele já não tem dimensão de energia por tempo, é a taxa mais fácil, é a parcela mais fácil de montar de todos os balanços que vocês fizeram. E ele já tem a dimensão que a gente quer. Então agora, montando o nosso balanço, tirando da derivada aquilo que pode ser constante, professor, sumiu a temperatura de referência. Não sumiu a temperatura de referência. Vocês fizeram cálculo 1, vamos lá. Como é que eu faço a derivada daquela parcelona grande que está ali dentro? O ρ e o Cp são constantes. Derivada de constante vezes função, a constante sai e fica a derivada da função. Aí sobrou derivada de T menos a temperatura de referência. Derivada da diferença, cálculo 1 diz para a gente que é o quê? É a diferença das derivadas. Então seria derivada de T menos a derivada da temperatura de referência. Só que a temperatura de referência é constante.
Então a derivada da temperatura de referência é zero, só sobra a derivada de T. Por isso que deu aquele termo que vocês estão vendo ali. V rho Cp dt dt. Igual a Q. Simplesinho assim. Mais ou menos, porque depois a gente vai substituir por outras, pela representação, ou pelas equações do Q. Num caso ele é até bem simplesinho, no outro não é não. A condição inicial que nós temos, ela está dada. Também são vários casos, está lá. Ó. Em T igual a 0 minutos, a temperatura do fluido dentro do tanque, o T, é igual a T0. E aí a gente tem o seguinte, olha, no caso 1, Q é constante igual a Q0, ó, facinho de resolver. No caso 2, Q varia desse jeito aqui, Q varia com o tempo. Ele é o A menos, que multiplica TP menos a temperatura do fluido dentro do tanque. E aí vai dar um outro tipo de equação. Olha só que coisa interessante. Já pensando na aula que vem, o caso 1 a gente resolve por um método. O caso 2 a gente vai resolver pelo outro método que vai aprender na aula que vem. Agora, como é que a gente vai fazer para terminar? Nós vamos terminar por onde nós começamos. Nós vamos terminar com o nosso exercício inicial. Aquele grandão inicial que pedia aqueles 4 itens. A gente vai fazer pelo menos 2 aqui. Temos o exercício inicial, que é o misturador de sal. Está ali de novo, só recordando. Vazão volumétrica F1, concentração de sal A1, massa específica ρ. Vazão volumétrica F2, massa específica ρ, concentração de sal Ca2. Mistura tudo ali dentro, tem um determinado volume de mistura, aquele V ali é o volume de mistura, massa específica ρ, concentração da mistura, do sal na mistura, que vai mudando com o tempo. Claro, lembra que a gente começou com água pura e começou a jogar sal lá para dentro? É lógico que vai começar a aumentar a concentração de sal ali. E aí, o que acontece? Essa mistura perfeita sai lá na corrente F3, na vazão volumétrica F3, com concentração de sal Ca3 do tempo e massa específica ρ. Quais são as grandezas que estão envolvidas? Esse monte aqui, ó. O tempo, que é a nossa variável independente natural, dimensão de tempo, tanto o volume de líquido de mistura quanto o volume nominal do tanque tem dimensão de volume, a massa específica tem dimensão de massa total por volume, massa global por volume, a concentração Ca1 e Ca2 tem dimensão de massa de sal por volume, a concentração Ca3 tem dimensão de massa de sal por volume, e aí as vazões F1, F2 e F3 têm dimensão de volume por tempo. De novo, usando o princípio da homogeneidade dimensional, só que agora eu tenho mais parcelas. Agora é operação de forma contínua. Mas, graças a Deus, aqui nesse problema, não tem reação. Então eu vou ter o termo de acúmulo, eu vou ter termo de entrada, tem 2 entradas, e eu vou ter o termo de saída. Mas eu não tenho termo de geração, porque não tem reação, e eu não tenho termo de consumo, porque não tem reação. Então o nosso balanço vai ter só essas parcelas ali, ó. Taxa de massa global. Vamos começar pelo balanço global, né? Porque foi assim que foi pedido lá no item A. Taxa de acúmulo de massa global no tanque é igual a taxa de massa global que entra menos a taxa de massa global que sai. Simples assim. E eu vou combinar as minhas variáveis para obter os termos. Olha só, olhando para dentro do tanque, qual é a grandeza que me dá informação sobre a massa global? É a massa específica. Mas massa específica tem dimensão de quê? Tem dimensão de massa por volume. O que eu preciso ali na derivada, já que o tempo, 1 sobre tempo já foi levado pelo dt? Preciso só de massa global. Então basta eu multiplicar a massa específica pelo volume, que eu vou obter a massa, né, global. E olha só que não é verdade? Não vai ficar assim bonitinho? Vai. E olha só que coisa interessante. Eu botei o volume variando ali com o tempo, porque vocês vão ter um outro problema desse mais lá na frente, que o volume não é constante. Nesse caso aqui a gente aliviou a barra, mas vamos colocar assim, se as duas coisas, se eu estivesse misturando fluidos com massas específicas muito diferentes, até o ρ variaria com o tempo. Nesse caso aqui eu fui bonzinho e botei ρ constante. Mas a taxa de acúmulo está dada. Como é que eu determino a massa, a taxa de massa que entra? Eu tenho que somar as duas correntes, a taxa de massa que entra em cada corrente. Então eu vou ter, na verdade, taxa de massa de ar que entra é F1 vezes ρ mais F2 vezes ρ. Vazão volumétrica vezes ρ, vazão volumétrica tem dimensão de volume por tempo, massa específica tem dimensão de massa global por volume, na hora que eu multiplico uma pela outra, cancelo os volumes, fica massa global por tempo. A mesma coisa com a saída, que graças a Deus é uma saída só, então vai ser massa global, taxa de massa global que sai é F3 vezes ρ. Na hora que eu monto o meu balanço, eu tenho essa expressão, e aí a gente pode pensar, agora é a hora da gente considerar. A única coisa que eu poderia fazer a mais ali seria tirar o ρ. Se eu quisesse ser preciosista, eu poderia cancelar o ρ dos dois lados e analisar se o volume ficaria constante ou se o volume ficaria variável, que é o que vai acontecer no próximo exercício semelhante a esse, lá no final dos exercícios de fixação. Mas agora não, agora vocês vão pensar aqui. Vão pensar comigo aqui. Lembra lá de novo.
Qual era a condição necessária para ter regime permanente? Que a operação fosse de forma contínua e que não houvesse acúmulo de massa global. Pois bem, para testar o acúmulo de massa global, basta eu olhar o segundo membro dessa equação. Então eu vou fazer o seguinte, olha, se F1ρ mais F2ρ menos F3ρ for igual a zero, quer dizer, se o segundo membro é igual a zero, quer dizer que o acúmulo é zero. Então o regime permanente é possível, já que não teria acúmulo de massa global. Mas se F1ρ mais F2ρ menos F3ρ for diferente de zero, não interessa se maior ou menor do que zero, diferente de zero, nunca vai ter regime permanente. O sistema vai acabar. Se for maior do que zero, está entrando mais do que saindo, então o sistema vai encher até transbordar. Quando transborda, acaba o sistema. Se for negativo, está saindo mais do que está entrando, então o sistema vai esvaziar. Quando secar o sistema, acabou o sistema, também para de fazer a contabilidade. E no nosso caso aqui, e neste caso, quais são as considerações que nós temos? Nós temos vazão F1 é 30 na entrada, vazão F2 é 70 na entrada e vazão F3 na saída é 100. Na hora que eu monto a minha equação, F1 mais F2 menos F3 vezes ρ dá zero mesmo. Então, neste caso aqui, neste nosso exercício inicial, vocês vão poder responder os 4 itens, porque o regime permanente é possível. No limite, quando o tempo tender ao infinito, vai chegar no regime permanente. Só que agora vem a pergunta, mas professor, se não tem acúmulo de massa global, como é que é regime transiente? Não tem acúmulo de massa global, mas tem acúmulo de massa de sal. A massa de sal está variando dentro do meu volume de controle o tempo todo, até chegar no regime permanente. Então vamos passar para o balanço de massa de sal, que é o que falta para nós. De novo, não tem reação, então não tem geração e não tem consumo. Eu vou ficar só com os termos de taxa de acúmulo de massa de sal igual a taxa de massa de sal que entra menos a taxa de massa de sal que sai. Agora eu vou combinar variáveis que digam respeito à massa de sal. Dentro do volume de controle é a concentração CA3. Então a mesma coisa que eu fiz com a massa global, eu vou fazer agora com a massa de sal. E vou dizer, olha, a taxa de acúmulo de massa de sal é D volume vezes a concentração de sal, dt. A taxa de entrada, moleza também, vai ser F1 vezes a concentração de sal, 1, mais F2 vezes a concentração de sal na corrente 2. Acabou. E a taxa que sai, essa vai variar com o tempo, vai ser F3 vezes a concentração CA3. Compreenderam bem isso? Está bem entendido isso agora, para a gente poder montar o balanço? Montar o balanço e chegar nesse resultado bonito aqui, ó. D de VCA de 3 dt igual a F1 CA1 mais F2 CA2 menos F3 de T CA3. Isso aí a gente tem a equação diferencial que descreve o problema. E agora vai ter a única possibilidade de fazer é tirar o volume ali da derivada, porque o volume é constante, e montar o nosso PVI. Qual é a condição inicial? A condição inicial está dada no enunciado, ela não foi apresentada como uma equação para vocês. Foi dito lá o seguinte, olha, no início, na partida do processo, o tanque tinha 8.000 litros de água pura. Ora, qual é a concentração do sal em 8.000 litros de água pura? Zero. Então a gente tem ali, ó, a equação diferencial é aquela, e a condição inicial é em t igual a 0 minutos, a concentração de A no tanque é 0 gramas por litro. Tudo bem? Agora chegou o momento da gente fazer aquela outra parada para respirar, aquele outro momento de fazer assim, ih, professor, e agora como é que resolve? Calma. Isto fica para a aula que vem, em que nós vamos ver os métodos matemáticos que são utilizados para resolver equações diferenciais. Por hora, façam a revisão desses 2 vídeos correspondentes a essa aula 9, estudem essa matéria, porque ela vai valer metade da nota da segunda prova. Então vai ser muito importante vocês aprenderem a resolver problemas em regime transiente. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima e última aula deste período, porque depois virão só as nossas avaliações. Tchau para vocês e até mais!